Olá pessoal, o assunto de hoje é escalas de temperaturas empíricas. Particularmente vou falar da escala Celsius e da Fahrenheit, que são as mais conhecidas, legal? E por que o nome escalas empíricas? Porque são escalas totalmente aleatórias. Aliás, poderiam se chamar escalas aleatórias de temperatura. Porque nós escolhemos os pontos para dar essa escala de maneira totalmente aleatória. Tranquilo? Então vamos tomar aqui o nosso termômetro, né? Não vamos nessa aula falar como é feito um termômetro, né? Mas vamos assumir que o termômetro é aquele aparelhinho que a gente conhece, que a gente coloca o bulbo dele em contato com alguma coisa e a altura de líquido aqui nessa coluna nos dá a temperatura. Esse é o termômetro de líquido. Poderia ser um termômetro a gás também, né? Um termômetro a gás, um termômetro de pistão a gás, né? Onde a altura que o pistão ergue dá a temperatura. Enfim, poderia ser de várias maneiras. Vou tomar esse aqui, onde quando eu coloco, aqui no caso eu fiz um exemplo dentro da água, né? Tem uma bacia d'água, coloco o termômetro e a altura da coluna de líquido vem até aqui. Imagine que isso aqui tudo ficou preenchido do nosso líquido azulzinho, tá bom? Um outro termômetro igualzinho a esse, eu coloquei dentro da mesma bacia de água e a altura da coluna de líquido foi a mesma, supondo que os dois termômetros estão funcionando perfeitamente. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, que temperatura é esta? Veja só, o meu termômetro não tem nada registrado aqui nele, né? No nosso termômetro que a gente compra lá na farmácia, aqui estaria registrado 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, 6 graus, 20 graus, 50, 100 graus. Tranquilo? Muito bem. Nesse aqui não está escrito nada. E é para escrevermos estes valorizinhos que nós precisamos criar uma escala, ok? Para que essa escala seja reprodutível, ou seja, que eu possa fazer ela aqui e uma outra pessoa lá nos Estados Unidos ou lá na Austrália, do outro lado do mundo, possa fazer a mesma escala, é necessário que esses pontos que eu vou marcar para criar a escala sejam pontos facilmente reprodutíveis. Por exemplo, eu poderia dizer que hoje na minha mente está a 50 graus, né? Hoje, 26 de maio de 2022, e que eu registraria essa temperatura de hoje, 26 de maio de 2022, como sendo 50 graus. Beleza? E nunca mais conseguiriam reproduzir a minha escala. Por quê? Porque essa temperatura, se a gente não tivesse um termômetro, né, para saber que hoje está aqui na casa de uns 10, 15 graus, aqui onde eu estou, nunca mais saberíamos qual temperatura é essa. Tranquilo? Então, ninguém mais poderia reproduzir o meu termômetro e ele seria único. Perfeito? Muito bem. Então, vamos lá. Para termos, então, pontos reprodutíveis, que nós vamos chamar de pontos fixos, nós vamos utilizar pontos onde a temperatura seja bem conhecida. Por exemplo, água com gelo, vou colocar aqui uns bloquinhos de gelo, ó, né? Beleza? Em equilíbrio térmico. Imagine que isso aqui era tudo gelo que começou a derreter e que nesse momento que está derretendo todo o gelo, sobrou só uns cubinhos aqui, beleza? Muito bem, nesse momento que eu tenho ali equilíbrio entre água e gelo, eu tenho uma temperatura bem conhecida. Tranquilo? Essa temperatura pode variar um pouquinho também com a altitude, então esse ponto fixo é ao nível do mar, tá bom? Nível do mar é um nível que a gente toma como referência, porque no nível do mar a altitude é a mesma em todo o globo terrestre, então seria um ponto fácil de ser reproduzido. Então, ponto fixo número 1, água e gelo em equilíbrio térmico ao nível do mar. E, neste caso, o meu termômetro, ou melhor dizendo, os meus termômetros, os dois, registrariam uma dada altura da coluna de líquido. Beleza?
Muito bem. O Celsius optou por dizer que este valor com água e gelo era 0 grau. Por quê? Não sei, ok? Ele pode ter tido vários motivos para ter dito que isso é 0 graus, mas não interessa para a gente aqui quando está fazendo as escalas, tá bom? Podemos pensar que é simplesmente porque ele quis. Ele quis dizer que isso era 0. O Fahrenheit, uma outra pessoa, em um outro tempo, tá? Não foi aqui simultâneo, não fizeram esse experimento no mesmo dia, junto, igual eu estou fazendo aqui. Mas o Fahrenheit disse que esse ponto que tinha água e gelo era 32 graus. Beleza? Até dizem que era a idade da esposa dele, né? A gente vai achar muito isso nos livros, que 32 era a idade da esposa dele quando ele fez essa escala. Enfim, pode ser, pode não ser, não vem ao caso também. O importante é que ele, por um motivo, né? Aí, ó, motivo até, aparentemente um motivo íntimo dele, optou por dizer que este ponto fixo era 32 graus na escala dele. Outro ponto fixo que a gente pode reproduzir facilmente é a água, mas não agora em equilíbrio térmico com o gelo, e sim a água em equilíbrio térmico com o vapor. Vou fazer aqui, ó, vaporzinho saindo da nossa água, né? Beleza? Querendo dizer que essa água está fervendo, né? Num linguajar aí mais comum do nosso dia a dia, seria uma água fervente, uma água que está entrando em ebulição. Eu fiz aqui a minha fervura na cor preta para diferenciar, né? E aí a minha coluna de líquido subiu, porque foi aquecendo, ela foi subindo, 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 e veio aqui para uma nova altura. Beleza? A esta altura, o Celsius convencionou chamar de 100 graus. Eu acredito que o Celsius fez isso por facilidade, tá, gente? Se eu tivesse que dar um chute, ó, 0 e 100 são números fáceis da gente trabalhar, né? A gente está acostumado com o sistema decimal de números, então estamos aqui numa escala que eu acho que é confortável. Imagino eu que seja isso, não sei, né? E o Fahrenheit optou por colocar nesse ponto aqui 212. Aliás, eu já vi em livros dizendo que ele mediu primeiro o ponto da temperatura corporal, e aí acho que foi 96 graus, não me lembro agora. Bom, enfim, ou ele chamou a temperatura corporal de 100 graus, e aí depois ele fez a escala e colocou em contato com a água em ebulição e obteve 212 nessa escala dele. Enfim, não importa como a escala foi feita. Importa que nós, a 2 pontos fixos, darmos 2 valores, ok? E aí nós teremos feito a nossa escala. Isso é importante. Os pontos fixos precisam ser água e gelo e água fervente? Não. Podem ser outros pontos fixos conhecidos. Por exemplo, poderia ser álcool entrando em ebulição, poderia ser álcool virando gelo, certo? Álcool com álcool no estado sólido e álcool no estado líquido ali em equilíbrio térmico. Poderia ser várias coisas. Esses 2 pontos são muito utilizados porque são fáceis de ser reproduzidos. Porém, pessoal, olha só. Eu fiz aqui as 2 escalas e aí no dia de hoje eu tirei o termômetro aqui de dentro da água e registrou essa temperatura. Note que a temperatura é a mesma, ó, essa aqui. Uma temperatura registrada num termômetro tem que ser a mesma temperatura registrada no outro termômetro. Se eles forem exatamente iguais, eles vão registrar a mesma altura de coluna de líquido aqui. Tranquilo? Se eles não forem exatamente iguais, eles vão ter que registrar a mesma temperatura, porém com valores que podem ser diferentes.
E nós podemos, inclusive, transformar de uma para outra, fazendo uma relação de proporções. E a relação basicamente é essa aqui. Eu pego esta quantidade aqui, digo que está para esta quantidade aqui, assim como esta quantidade aqui está para esta quantidade aqui. Tranquilo? Essa é a maneira mais fácil da gente encontrar a relação entre as duas escalas. Então, vamos lá. Essa quantidade aqui, ó, θc, onde θc é a temperatura na escala Celsius, menos 0, dividido por 100 menos 0. Beleza? Então, olha, essa distância, θc menos 0, está para essa distância, 100 menos 0, assim como essa distância aqui, ó, θf menos 32, está para essa distância aqui, 212 menos 32. Beleza? Trabalhando um pouco mais essa expressão, nós teremos que θc sobre 100 é igual a θf menos 32 dividido por 180. Tranquilo? Utilizando a relação fundamental das proporções, né, que produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou o famoso multiplicar em cruz, nós teremos que 180 θc, né, esse vezes esse, é igual a 100 θf menos 32. Vou simplificar aqui, eu já podia ter simplificado, né? Teria facilitado a minha vida. Cortar um zero aqui, ó. Um desse com um desse. Tranquilo? E vou dividir também os dois lados por 2. Então, esse aqui dividido por 2 dá 9 θc. É igual a esse dividido por 2 dá 5. 5 θf menos 32. Tranquilo? Pessoal, agora eu posso isolar um ou isolar outro conforme a minha conveniência. Então, vou isolar primeiro o Celsius. Ó. θc é igual a 5 sobre 9 vezes θf menos 32. Se eu tiver θf, substituo aqui, encontro o θc. Assim como, se eu quiser isolar o θf, né, basta eu pegar aqui, ó, e fazer o isolamento do θf. Então, vou passar o 5 dividindo, vai ficar 9 sobre 5 θc é igual a θf menos 32, tá? Passei aqui o 5 para lá dividindo. E agora eu passo o 32 somando. Então, eu vou ter que 9 sobre 5 θc mais 32 é igual a θf. Ou se você quiser escrever o contrário, né? Para ficar o θf isolado bonitinho aqui, eu tenho que θf é igual a 9/5 de θc mais 32. E essa é a expressão para conversão direta, uma vez que eu tenho θc e quero encontrar θf. Daniel, e são só essas duas escalas que existem? Essas são as mais conhecidas, mas podem existir infinitas escalas. Você mesmo pode criar a sua. Você pode colocar o seu termômetro no gelo e dizer que este ponto fixo vale, sei lá, eu quero pôr a minha idade, 25 anos. Ok? Ponho 25, beleza? Ah, e eu quero que a água fervente seja um outro valor. Eu quero que seja a idade
com a qual provavelmente eu vou morrer? 340 anos. Põe lá, 340, de 25 a 340. Enfim, fique à vontade, você pode criar a sua escala e, se você criar a sua escala, você ainda pode criar uma regrinha de conversão da sua escala para uma escala que seja bem conhecida, de modo que toda vez que você disser que está 140 graus na escala, no meu caso aqui, ó, na escala Daniel, alguém faça lá a conversão para saber em graus Celsius ou em graus Fahrenheit qual a temperatura que isso realmente representa, para a gente ter uma noção se está um dia frio, se está um dia quente, né? Se a temperatura daquele objeto é uma temperatura alta na qual eu possa pôr a mão, que eu possa manipular, qualquer coisa assim. Então, para que nós tenhamos uma coisa um pouco mais universal, é bom seguirmos as temperaturas, melhor dizendo, as escalas de temperatura convencionais, Celsius, Fahrenheit, ou inclusive uma escala muito conhecida, que é a escala absoluta, a escala Kelvin. Mas a escala Kelvin eu vou deixar para uma próxima aula, porque ela é uma escala bem especial, tá bom? Então vou falar dela em um outro momento. E para encerrar, eu vou falar da variação em uma escala comparada com a variação na outra escala. Vamos lá? Para isso, pessoal, eu vou tomar a conversão no formato θf igual 9 sobre 5 θc mais 32, tá bom? Que era exatamente o formato que estava escrito aqui antes de eu apagar. Esse 9 sobre 5 eu já vou escrever como sendo 1,8. Então vai ficar assim, ó. θf é igual a 1,8 θc mais 32. Tranquilo? Muito bem, vou pegar uma dada temperatura na escala Fahrenheit, que vai dar uma temperatura na escala Celsius. Então, vamos lá. Θ 1F igual a 1,8 θ 1C mais 32. Beleza? Vou pegar uma segunda temperatura. Θ 2F igual a 1,8 θ 2C mais 32. Beleza? E agora eu vou subtrair uma equação da outra. Vai ficar assim, ó. Θ 2F menos θ 1F é igual a 1,8 θ 2C menos θ 1C. E aqui, ó, então, o que eu fiz até agora? Peguei esse menos esse, tranquilo? Esse menos esse, coloquei o 1,8 em evidência. Ficou θ 2C menos θ 1C. 32 menos 32, 0. Beleza? Então, acabou aqui. Beleza? Quando eu subtrair esta equação desta, eu obtive isso aqui, colocando 1,8 em evidência. Pessoal, θ 2 menos θ 1, a gente já está acostumado com essa expressão, delta θf, igual 1,8 θ 2 menos θ 1, delta θ, só que aqui C. Tranquilo? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver uma variação de 1 grau na escala Celsius, eu vou ter uma variação de 1,8 grau na escala Fahrenheit. Tranquilo? Muito bem. Ou seja, 10 graus na escala Celsius, 18 graus na escala Fahrenheit. Vamos dar um exemplo? Suponha que nós tenhamos ambos os termômetros registrando a temperatura de equilíbrio da água com o gelo. Ou seja, 0 graus Celsius ou 32 graus Fahrenheit. Muito bem. Quando aqui passar para 1 grau Celsius, teve uma variação de 1, não teve? Quanto que vai variar aqui?
1,8. Então, esse aqui vai ser 33,8. Tranquilo? Essa equivale a essa equivale a essa. Tranquilo? Muito bem. E quando aqui der 10 graus? Quando aqui der 10 graus Celsius, aqui será 32 mais 18. 50 graus Fahrenheit. Tranquilo? Então, essa expressão também pode ajudar a gente bastante. Inclusive, se eu estiver fazendo, por exemplo, dilatação, ou a quantidade de calor que um corpo fornece ou recebe, falando aí de calor específico, nós vamos precisar da variação de temperatura. Então, se nós tivermos a variação em uma escala, para transformar a variação apenas para outra escala, é muito mais simples e nem precisamos descobrir de que temperatura a que temperatura nós fomos. Desde que nós tenhamos a variação numa, nós podemos encontrar a variação na outra. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Por hoje é isso, ok? Até um próximo vídeo.